Uma aula de Direito Penal. Hoje aí, título 2 dos crimes contra o patrimônio, estudando aí a partir do artigo 163 do Código Penal. O crime de dano diz que destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Dano qualificado. Parágrafo único. Se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave, contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal e de município, ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, ou empresa concessionária de serviços públicos. Inciso 4º, por motivo egoístico, ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então nós temos aí já um arcabouço aí de circunstâncias importantes que nós temos que analisar com relação ao crime de dano. Importante ainda dizer que com relação ao crime de dano, ele ofende diretamente ali o direito à propriedade, seja propriedade pública ou seja propriedade particular, propriedade privada. Então vamos lá. Importante aí, inicialmente, nós discutirmos a questão da proteção constitucional, que é o prejuízo material ou moral causado a alguém por conta da deterioração ou estrago em seus bens. A Constituição Federal expressamente dá proteção ao indivíduo que sofre o dano ao preceituar que é assegurada a indenização por dano material, moral ou imagem, nos termos lá do artigo 5º, inciso 5. Então, neste contexto, entretanto, é o fato de dano referente à pessoa e não à coisa. O Código Penal, por sua vez, cuidando da proteção ao patrimônio, bem constitucionalmente protegido também, tipificou a conduta de quem destrói, inutiliza ou deteriora a coisa alheia. Então é importante aí, nesse primeiro momento, que nós façamos as nossas considerações pelo fato aqui da proteção da pacificação social. Ou seja, nós temos aí que proteger a paz. E proteger a paz, por certo, também é proteger o patrimônio, já que, no nosso mundo atual, na forma em que nós vivemos, nós somos inteiramente dependentes daquilo que nós temos, e a dificuldade, o trabalho, todo o dispêndio que o ser humano tem para conseguir construir um patrimônio. Então, essa proteção constitucional, ela é inerente aí a essa pacificação, ela é inerente à ordem que a sociedade moderna possui e para que essa ordem seja mantida, então o patrimônio deve ser protegido. Quanto à análise do núcleo do tipo, ou seja, destruir, quer dizer arruinar, extinguir ou eliminar. Inutilizar, por sua vez, significa tornar inútil ou imprestável alguma coisa aos fins para os quais se destina. Deteriorar é a conduta de quem estraga ou corrompe alguma coisa parcialmente. Quem desaparece com coisa alheia, lamentavelmente não pratica crime algum. Olha só, quem desaparece com coisa alheia, lamentavelmente não pratica crime algum. Aliamo-nos à doutrina majoritária, no sentido de que desaparecer não significa destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia, tendo havido uma falha na lei penal. Por furto, também não há razão de punir ao agente, tendo em vista que não houve o ânimo da apropriação. Aquele que faz sumir a coisa do seu desafeto, somente para que fique desesperado à sua procura, responderá civilmente por essa ação. Ou seja, deverá ali agir o direito civil para a busca da reparação desse dano. Então é importante aí que nós possamos compreender o que de fato significa essa tipificação penal, ou seja, o crime de dano, a coisa continua na posse do seu proprietário, mas de forma reduzida,
de menor valor ou com menor utilidade. Já, como dito aí, não é furto, se você simplesmente desaparece com a coisa, não há ali o ânimos de ter a coisa para si ou para outrem, então não caberia aí à esfera penal a resolução deste conflito, mas sim somente ao direito civil, na forma da reparação de danos materiais, porque foi o que de fato aconteceu. A partir do momento que nós devemos ter uma compreensão melhor dos sujeitos do crime, seja sujeito ativo ou sujeito passivo, nós temos que esse é um crime comum, ou seja, tanto ativo quanto passivo podem ser quaisquer pessoas. Então é importante aí compreender que este não é um crime próprio, que este não é um crime que exige características pessoais ou particulares do sujeito ativo ou do sujeito passivo. Quanto ao elemento subjetivo do tipo, ou seja, qual é a vontade, qual é a intenção do agente na prática desta conduta. Então nós temos que, para que essa conduta seja então praticada, ela somente pode ser praticada com dolo. Não existe aí a responsabilização penal para a forma culposa, porém nós sabemos que existe a responsabilização civil para qualquer tipo de dano, seja doloso, seja culposo. Então, para o direito penal, somente poderá ser responsabilizado o agente se ele agir dolosamente para a prática desta conduta. E aí surge aí alguns exemplos, por exemplo, deve-se exigir vontade específica de dano para a fuga da cadeia, por exemplo. Noutros casos, o simples fato de destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia implica na vontade de causar prejuízo, logo abrangido pelo dolo. Então é importante aí compreender que deve haver a vontade, o desejo específico de causar o dano. Do contrário, também não se aplicaria este artigo do Código Penal. Quanto ao conceito de coisa, coisa é tudo aquilo que ocupa um local no espaço. Tudo aquilo que é físico, seja inanimado ou seja um semovente. Então, no contexto dos delitos contra o patrimônio, conjunto de bens suscetíveis de apreciação econômica, cremos ser imprescindível que a coisa tenha para seu dono ou possuidor algum valor econômico. Por isso, é razoável o entendimento daqueles que sustentam ser possível a configuração do crime de dano quando houver pichação de propriedade alheia, uma vez que isso significa deterioração do bem que fatalmente necessitará de ser recuperado, causando um prejuízo ao seu dono. Então é importante aí que nós tenhamos essas concepções na análise deste crime. Quanto ao elemento normativo do tipo, ou seja, esse crime só pode ser praticado contra a coisa alheia. Não se pune a prática deste crime contra a coisa própria, já que o direito patrimonial ele é disponível, ou seja, se o proprietário quiser destruir, ele quiser diminuir a capacidade econômica, a utilidade do seu bem, não há aí nenhum impedimento ou não há aí nenhum fato típico a ser analisado. Então é importante que a coisa seja alheia e não a coisa do agente. Importante. Para que possamos compreender também aí o objeto material e o objeto jurídico do crime. O material é a coisa que sofre a ação criminosa do agente. Já o objeto jurídico, na verdade, ele é o próprio patrimônio protegido pela lei, no caso a lei penal, mas também o patrimônio que é protegido pela Constituição Federal. Quanto à classificação deste crime, nós temos que ele é um crime comum, ele é um crime material, já que ele produz um resultado naturalístico, ele é um crime que pode ser praticado de qualquer forma, por certo, então é um crime de forma livre, ele é um crime comissivo que deve ser praticado por ação, porém, não existe aqui nenhum impedimento para que a conduta seja praticada nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que seria o crime comissivo por omissão. Como o próprio nome diz, é um crime de dano, já que ele gera
uma lesão ao bem e ao direito jurídico tutelado. Ele é um crime unissubjetivo, já que não exige a participação de mais de um agente para a prática da sua conduta. Ele é um crime plurissubsistente e, assim, então, admite a tentativa. Quando nós, então, devemos ter uma compreensão melhor sobre o bem, sobre a coisa, nós também devemos analisar o fato do dano qualificado e da bagatela. Nós vimos lá, nos incisos do artigo 163, as qualificadoras, ou seja, circunstâncias associadas ao caput do artigo que tornam o crime mais grave, então. Então é importante aí que nós tenhamos essa concepção. Em tese, são incompatíveis, pois as circunstâncias envolvendo o tipo qualificado ganham relevo por si só, independentemente do valor da lesão causada. Entretanto, a nós parece deva-se analisar o caso concreto. O que é que está dizendo aí? Se for um crime de bagatela, de pequeno valor, de pequena monta, assim então não seria qualificado? Não. Logicamente que o caso concreto é que vai determinar a melhor análise sobre o fato. Então é importante aí que nós tenhamos essa circunstância a ser então analisada. E aí eu cito a jurisprudência do STJ, que diz o seguinte: a conduta de destruir, inutilizar ou deteriorar a coisa alheia, restrita ao tipo simples do crime de dano, afronta unicamente o patrimônio privado, sendo plenamente possível o reconhecimento da sua atipicidade material. Entretanto, nos termos do artigo 163, parágrafo único do Código Penal, o crime de dano qualificado porta acréscimo substancial de reprovabilidade diante da maior periculosidade dos meios utilizados, lá nos termos do inciso 1 e 2, a maior relevância social de seu objeto atingido, nos termos do inciso 3, ou pelas consequências para a vítima e a mesquinhez do motivo, nos termos do inciso 4. Então, nas hipóteses de dano qualificado, independentemente do valor patrimonial do bem, havendo a transcendência do bem jurídico patrimonial, atingindo bens jurídicos outros, de relevância social, incabível aplicação da bagatela, diante da evidência da periculosidade social da ação e maior grau de reprovabilidade da conduta. Então, neste caso, o suposto comportamento do paciente mostrou-se extremamente reprovável. Então é importante aí que nós possamos compreender isso, essa reprovação que existe quando nós devemos ali analisar essa situação. Importante ainda que nós possamos compreender aí que essa extrema reprovação social sobre a conduta do agente transcende ao mero prejuízo financeiro sofrido pela administração pública, porquanto o bem danificado possui inquestionável valor de relevância social, consistente no regular funcionamento dos órgãos policiais, que restou prejudicado, e o respeito às autoridades policiais, que é essencial à segurança pública. Então é importante aí que, de regra, é incompatível o dano qualificado ao crime de bagatela. Não haveria aí, de fato, a exclusão da tipicidade da conduta em razão deste fato. Quanto à violência ou grave ameaça à pessoa, a forma correta de redação deveria ser esta: violência ou grave ameaça à pessoa, e não como consta do tipo penal, violência à pessoa e grave ameaça. Por quê? Porque aí nós temos então uma interpretação de que essa grave ameaça não é contra a pessoa, mas sim contra a coisa. E aí fica então as considerações, já que ambas as circunstâncias são dirigidas à pessoa humana, trata-se de violência física ou de ameaça séria voltada contra a pessoa e não contra a coisa, pois a destruição, inutilização ou deterioração previstas no caput já abrangem a violência contra a coisa. Então fica aí que sempre
a grave ameaça e a violência são contra a pessoa. O próprio tipo penal já diz que o dano é contra a coisa. Então é importante que nós tenhamos essa compreensão. Com relação, por exemplo, aí ao emprego de substância inflamável ou explosiva, o que é que nós temos a respeito deste tema? A utilização de material que se converte em chamas com facilidade ou de material provocador de explosão pode qualificar o dano. Por quê? Porque, na verdade, aí você tem a exposição a esse dano, né, do bem comum, das pessoas como um todo, da coletividade, da sociedade. Por isso que ele se torna um crime, então, um tanto quanto mais grave, um tanto quanto mais potencialmente lesivo. Então, esse emprego de substância inflamável explosiva tem essas características. Assim, se alguém explodir um veículo da vítima em um descampado, longe de outras pessoas, comete o dano qualificado. Entretanto, se o fizer numa zona urbana, colocando em risco a segurança alheia, comete outro delito mais grave, que seria então o delito de explosão. Então, fica aí também essas considerações importantes, que na verdade o que está em jogo aqui, o que está sendo analisado é a potencialidade lesiva da conduta pelo meio utilizado. Então, isso faz com que nós tenhamos aí uma compreensão sobre o fato. Quanto ao patrimônio público, nós temos que, inicialmente, nós temos que definir o que é patrimônio público. Nos termos aí da doutrina do Magalhães Noronha, ele diz que a expressão patrimônio, usada no dispositivo, não se pode dar o sentido restrito do inciso 3 do artigo 66 do Código Civil, né, atual ali, artigo 99, inciso 3. Se assim fosse, excluiriam-se então do gravame bens como as ruas, praças e edifícios, que são de uso comum do povo e de uso especial para os quais, entretanto, milita a mesma razão de maior tutela. Então é importante aí que nós temos essa compreensão, e o vocábulo, então, patrimônio, tem, portanto, uma acepção tanto quanto mais ampla, abrangendo não só os dominiais, como os de uso comum do povo e os de uso especial também, né? Cito aí, ao final, a jurisprudência do STJ, que diz o seguinte: na jurisprudência do STJ, ele cita que só um instante. Confessado pelo paciente que rasgou o lençol em tiras para improvisar um varal com o fim de secar suas roupas, não se deve valorar o ato ilícito por meras ilações de que o condenado iria utilizar as tiras como um tecido para outro fim, como, por exemplo, para propiciar sua fuga, ainda mais quando, de fato, sequer é abordado na denúncia. Então é importante aí que, no caso de um detento que rasga os lençóis, é importante que nós tenhamos essa concepção da intenção do agente, bem como das circunstâncias em que essa conduta ela é, então, praticada, né? Fica aí essa situação de extrema relevância. E cito mais, cito aqui uma jurisprudência do STJ que diz: a jurisprudência desta Corte Superior assentou que o delito previsto no artigo 163, parágrafo único, 3º do Código Penal, cuida de conduta que provoca lesão a bem jurídico de relevante valor social e afeta toda a coletividade, razão pela qual não cabe aplicação do princípio da insignificância. E na sequência continua dizendo que, nos termos da jurisprudência desta Corte, para que se possa falar em crime de dano qualificado contra patrimônio da União, Estado ou município, mister se faz a comprovação do elemento subjetivo do delito, qual seja o animus nocendi, caracterizado pela vontade de causar prejuízo ou dano ao patrimônio público, conquanto também a denúncia narrado que era o paciente destruiu um vidro traseiro de um veículo de propriedade do município de Criciúma, para que olvidou-se de descrever a sua forma deliberada para causar prejuízo patrimonial ou erário, ou seja, animus nocendi, exigido para a configuração do tipo do artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal,
right não conhecido, habeas corpus concedido de ofício para restabelecer a decisão do juiz de primeira instância da primeira vara criminal da comarca de Criciúma, que rejeitou a denúncia ofertada contra o ora paciente em razão da atipicidade da conduta a ele imputada. Então fica aí essas importantes considerações sobre o dano praticado contra o patrimônio público. Mais uma vez aí expandindo um pouco o assunto, quando o preso, por exemplo, danifica a cadeia para fugir, qual crime ele comete? Nessa situação, então, cita aí o STJ, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o delito de dano ao patrimônio público, quando praticado por presos para facilitar a fuga do estabelecimento prisional, demanda a demonstração do dolo específico de causar prejuízo ao bem público, conforme os precedentes. Na espécie, os presos danificaram as celas 1 e 2, retirando barra de ferro do banheiro com o objetivo de arrombar a grade que ligava o corredor ao pátio do estabelecimento prisional. Os termos da denúncia e os depoimentos coletados durante a investigação policial demonstram que o dano ao patrimônio público fora praticado pelo recorrente com o objetivo único de evadir-se do estabelecimento prisional. Desse modo, não havendo elemento a demonstrar o dolo específico necessário à configuração do delito descrito no artigo 163, parágrafo único, inciso 3 do Código Penal. Impõe-se, então, o reconhecimento da atipicidade da conduta, recurso ordinário provido, para declarar atípica a conduta e extinguir a ação penal, né? E aí esse processo correu lá pela Vara Única da Comarca de Atalaia. Pessoal, é importante aqui fazer uma consideração que o ato de danificar, conforme o exemplo dito, não é uma vontade em si mesma, mas o meio necessário para atingir um outro fim. Por isso, e nessa concepção, nós temos aí a aplicação do princípio da consunção, onde o ato mais grave, que é a fuga, vai absorver, né, os atos preparatórios, os atos executórios da conduta, para que o fim possa ser então atingido, o fim possa ser então objetivado. Então, fica aí também essas considerações sobre essa questão específica do preso que danifica a cadeia para fugir. De regra, o crime de dano é uma conduta atípica e absorvida pela fuga. O motivo egoístico, então, é um particular motivo torpe ou egoístico. Quem danifica patrimônio alheio somente para satisfazer um capricho ou incentivar um desejo de vingança ou de ódio pela vítima deve responder mais gravemente pelo que faz. O exemplo aí que eu trago para vocês é o do agente que destrói a motocicleta de um colega de classe somente para ser o único da turma a ter aquele tipo de veículo. Há quem sustente ainda que um mero sentimento pessoal de vingança não serve para qualificar o delito, havendo necessidade de existir um objetivo posterior, uma ordem econômica, com o que não concordamos. A motivação egoística liga-se exclusivamente ao excessivo amor próprio do agente, ainda que ele não possua interesse econômico envolvido, né? Quanto aí também ao prejuízo considerável da vítima, é importante que nós possamos, nesse momento, fazer essa compreensão, de modo que, quando o crime de dano provoca na vítima um prejuízo de elevado custo, sendo esta a intenção do agente, é preciso puni-lo mais gravemente. Assim, por exemplo, é a conduta daquele que destrói uma casa do inimigo, causando-lhe imenso transtorno e vultuosa diminuição patrimonial. Então, aí também fica a necessidade de uma punição mais presente, de forma mais equilibrada, para que possa fazer justiça, e o princípio, né, da punição pedagógica, né, deve ser aplicado de uma forma em que ele compreenda de fato essa extrema ação que foi cometida e o dano, né, de vultuosa quantia que foi causado à vítima. Introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem o consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo, detenção de 15 dias a 6 meses ou multa.
Então aqui o que nós estamos tratando nesse artigo, na verdade, é a conduta omissiva ou até mesmo a conduta ativa do proprietário de animais que permite ou não inibe que os seus animais adentrem a propriedade alheia causando prejuízo. Então, via de regra, essa é aqui a conduta do autor do fato criminoso contido no artigo 164 do Código Penal. Qual é a análise do núcleo do tipo que nós temos que fazer? Primeiro, introduzir significa fazer, entrar ou deixar. Nesse contexto, quer dizer largar ou soltar. Então, não cuidar dos seus animais e aí causar um prejuízo a vizinhos ou qualquer outra pessoa, estaria então inserido aí no artigo 164 do Código Penal. Quanto ao sujeito ativo e passivo deste crime, nós temos que o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o sujeito passivo não, porque ele necessita ser o proprietário do lugar onde os animais foram introduzidos. Então, o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, enquanto o sujeito passivo é aquele que é o proprietário do local onde os animais foram introduzidos ou permitiu-se ou não se inibiu a entrada desses animais nesse determinado local e aí então gerou o prejuízo. Quanto ao conceito de animais, entendemos que a menção feita no tipo penal quer dizer apenas o gênero daquilo que não deve ser introduzido ou largado em propriedades alheias, sob pena de constituir o delito. Assim, no tipo penal mencionar que qualquer animal pode ser componente da conduta do agente, né? Valendo-se do gênero animais. Se o sujeito deixar um único cavalo pastando em propriedade alheia, isso já é suficiente para a configuração do tipo penal. Porém, alguns autores argumentam que o único animal não seria suficiente para causar o prejuízo ao patrimônio alheio, o que se pode objetar, tendo em vista que somente a situação concreta poderia dizer se a afirmativa é verdadeira. Um cavalo, como se disse, numa pequenina propriedade, pode causar um imenso estrago num jardim, por exemplo. Por outro lado, 2 pôneis colocados no imenso pasto podem não provocar dano algum. Enfim, o prejuízo é exigido pelo próprio tipo, de forma que um ou mais animais podem ser capazes, então, de causá-lo. Imagine só, por exemplo, coelhos que adentram na horta do vizinho. Nós temos aí, então, o prejuízo já evidenciado. Quanto ao elemento normativo do tipo, nós temos lá que a propriedade, então, tem que ser alheia, o local de introdução desses animais, o local onde não se inibiu que esses animais entrassem, deve ser um local alheio. Logicamente que esse crime não existe quando o local é próprio, ou seja, os animais estão na propriedade do seu proprietário. Ou seja, a mesma pessoa que é proprietária dos animais também é proprietária do local onde eles estão. E aí, então, o crime não existe por certo. Quanto ao elemento normativo do tipo, aqui nós temos que buscar algumas características desse crime. Uma questão é a responsabilidade civil pelo dano causado, a outra é a responsabilidade penal pela conduta praticada. Então, quando nós analisamos essa questão do elemento normativo do tipo, trata-se de um dos outros elementos a indicar o ilícito. Não somente a propriedade deve pertencer a outra pessoa, mas também não pode ter havido qualquer tipo de autorização para a introdução ou abandono de animal dentro dela. Ao mencionar quem dê direito, está o próprio tipo penal prevendo a possibilidade de alguém que não é proprietário, sujeito passivo do crime, conceder a permissão para a conduta do agente. Portanto, o administrador da fazenda pode permitir que o gado do vizinho ingresse no pasto por alguns dias, mesmo não sendo proprietário, tem possibilidade jurídica de dar o consentimento para que tal situação ocorra. Tal postura, então, afasta a tipicidade do crime e não a ilicitude, pois o consentimento foi introduzido na descrição abstrata da conduta proibida. Então, isso é importante também dizer, né? Aquela pessoa que não tem autorização, que não tem poder de mando sobre esse local, sobre essa propriedade,
assim não poderia autorizar. Tá? Então é importante nós buscarmos também aí essa outra situação. Então o elemento normativo é o consentimento de quem de direito. Então é importante que não haja o consentimento de quem tenha poderes para determinar tal ato, enquanto o elemento subjetivo da conduta é o dolo. Né? Não existe forma culposa. Se por um acidente, se por um acaso um animal vai e adentra na propriedade alheia, o crime não existe, mas existe a responsabilidade civil da indenização dos danos materiais se eles houverem ocorrido. Tá? Mas não existiria, por exemplo, o crime. No caso, por exemplo, de um animal que pula a cerca, no caso de uma árvore que cai em cima da cerca. Então, enquanto não se resolve essa situação, e o proprietário, logicamente, não tem conhecimento dessa situação, o crime não existe. Tá? Quanto ao objeto material e o objeto jurídico deste crime, nós temos aí que o objeto material é a propriedade onde os animais foram introduzidos, enquanto o objeto jurídico é, logicamente, o patrimônio, sendo este o objeto do nosso estudo. Quanto à classificação deste crime, nós temos que se trata de um crime comum, que se trata de um crime material, de um crime de forma livre, de um crime tanto comissivo quanto omissivo. E aí eu cito a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que diz o seguinte: testificada a conduta omissiva do querelado em adotar providências com vistas a impedir que o seu gado ingresse na propriedade do querelante, danificando o cultivo de capim e hortaliças, bem como os equipamentos de irrigação, configurada está a infração penal tipificada no artigo 164 do Código Penal Brasileiro. Então fica aí também essa outra informação de fundamental importância quanto ao tema, essa jurisprudência aqui que eu trago ao conhecimento de todos. Artigo 165 do Código Penal. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. Artigo 165. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Quanto à revogação desse tipo penal pelo artigo 62 da Lei 9.605 de 98, é importante dizer ainda que lá o artigo 62 diz: destruir, inutilizar ou deteriorar, bem especialmente protegido por lei ou administrativo ou decisão judicial, arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação científica ou similar, protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção, sem prejuízo da multa. Então aí é importante nós compreendermos que existe uma legislação específica sobre este assunto. E aí, como a regra geral do direito penal geral é que a norma especial se sobrepõe sobre a norma geral. Então fica aí a importância também do estudo da Lei 9.605 de 98, que trata do mesmo tema do artigo 165 do Código Penal. Artigo 166 do Código Penal, diz aí o artigo: alterar, sem licença da autoridade competente, o aspecto do local especialmente protegido por lei, pena de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Qual é a análise do núcleo do tipo que nós temos que fazer sobre este crime? Inicialmente, alterar significa modificar ou transformar. A lei especial que revogou tacitamente este delito por disciplinar integralmente a matéria, lá a Lei 9.605 de 98, né? Está lá no artigo 63, que diz: alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local especialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo com a concedida, pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então é importante aí nós compreendermos que houve, na verdade, aí
uma revogação tácita à lei especial, revogou a lei geral sobre o assunto. Então, a lei especial sempre se sobrepõe sobre a lei geral. Mas, nesse aspecto, cabe ainda nós falarmos aqui que, quanto ao sujeito ativo, pode ser qualquer pessoa, enquanto o sujeito passivo, nós temos aí o Estado, mas, logicamente, o proprietário do bem também, né? Ele é aí a vítima deste crime. Quando o termo fala sem licença ou da autoridade competente, esse é um fato importante, porque por vezes é possível alterar, reformar, reestruturar esses prédios, mas desde que nos limites autorizados por lei e pela autoridade pública competente. Então, nós não podemos fazer sem a licença e nós não podemos também alterar esses prédios, essas estruturas, além da licença concedida. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, logicamente que aí não existe o crime na sua forma culposa. Quando nós falamos em local, é qualquer local que tem esse valor especial, né, tutelado ali pelo Estado. Quanto ao objeto jurídico e material deste crime, nós temos que o objeto material é o local protegido por lei, enquanto o objeto jurídico é o patrimônio histórico, cultural, ecológico, paisagístico, turístico, artístico, religioso, arqueológico, etnográfico ou monumental do Estado. Na verdade, são aquelas características puras do Estado com relação à sua evolução frente à sociedade. Então é importante aí também essa proteção para que não percam suas características básicas e marcantes, né? Quanto à classificação deste crime, nós temos que se trata de um crime então comum, um crime material, já que ele produz alteração e o resultado naturalístico sobre as coisas, um crime que pode ser praticado de forma livre, comissivo ou comissivo por omissão nos termos do artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, bem como é um crime instantâneo, de dano unissubjetivo, porque não exige aí a participação de mais de um agente para a prática do ato, plurissubsistente, porque ele deve ser praticado sequencialmente em atos que se somam para causar o dano ao local e, logicamente, aí ele admite a tentativa. Caminhando então para o final da nossa aula, dos nossos comentários, o artigo 167 do Código Penal diz que o artigo 163, inciso 4, e seu parágrafo, e o artigo 164 do Código Penal somente se procedem mediante queixa. Então, nesse aspecto, esses dois artigos, pelas suas particularidades, para que possa haver aqui uma ação penal, deve haver a iniciativa do querelante, ou seja, a vítima que, por meio do seu advogado, propõe uma ação penal privada contra o querelado, buscando aí a responsabilização pelos atos. Tá? Do contrário, a regra geral é que são ações penais públicas condicionadas à representação, salvo aí algumas exceções, das quais são ações penais públicas incondicionadas. E aí vai depender do caso concreto para que essa análise seja, então, realizada. Nesse aspecto aí, é importante ainda que nós possamos compreender que a exceção do artigo 163, né, parágrafo único, inciso 4º, e da introdução de animais em propriedade alheia, artigo 164, depende, então, da manifestação de vontade da vítima para que a ação penal possa ser proposta. Queridos amigos e alunos, um forte abraço, bons estudos e até o nosso próximo encontro.